Queridos amigos, olá e bem-vindos hoje ao Salão Euronaval no estande da MBDA, que hoje apresenta novidades incríveis com mísseis supersônicos, o futuro do míssil de cruzeiro Scalp, a família Exocet antinávio, com este belo exemplar que será entregue em breve, e futuros mísseis furtivos. Vamos começar pelo que já existe e que foi entregue em 4.000 exemplares para a família Exocet, porque a família Exocet, obviamente, é uma tecnologia que começou nos anos 70 e evoluiu, que foi um sucesso incrível também, porque funcionou a favor. A Argentina utilizou mísseis Exocet contra os britânicos em um conflito que preferimos esquecer no momento, mas a realidade é que essa família de mísseis sempre esteve na vanguarda. Há versões Armar e Marmar com tamanhos diferentes. Uma é aerotransportada e a outra navalizada, além de novas gerações. Agora temos cabeças com radares que operam na banda J. Os radares podem ser interferidos em certas bandas de frequência. A guerra eletrônica evolui e passamos a trabalhar em bandas de frequência inéditas e únicas. Isso se torna o mais eficiente do mundo. Portanto, a última geração permite ter certeza de atingir o objetivo, apesar de uma defesa e proteção contra a guerra eletrônica por parte do navio que poderia ser alvo. Voltemos ao nosso assunto. O Exocet é um míssil que tem diferentes variações. Primeiro tem o Mermer 40, que é a versão marítima lançada do mar contra o mar. Você tem o AM-39, que é lançado de aviões, como por exemplo o Rafale, mas também, por que não, do Atlântico II, as aeronaves. De uma maneira geral, não os helicópteros, porque é um pouco grande demais. Você tem uma versão derivada do Mermer 40 que agora está em defesa costeira. De memória, já havia países que o tinham e também a Grécia, que expressou seu desejo de ter a última geração do Exocet para embarcar em suas baterias costeiras. E você também tem uma exclusividade, eu diria, porque é o único míssil de mudança de meio que está disponível no mercado hoje, que se chama SM-40. Isso significa que esse míssil será capaz de sair da água, disparar de um submarino, ele vai chegar acima da água e vai percorrer uma distância muito grande. O interesse da nova geração, que acabou de chegar, é também o alcance, que é além de 120 km. Portanto, quando dizemos além de algo, certamente são 150 km em antinávio, o que permite aos submarinos permanecerem fora do alcance de detecção dos sensores dos navios, que sempre avançam por conta própria. Portanto, sempre temos essa corrida entre a distância do tiro e a distância em que somos detectados. E entre nossos novos submarinos e esses mísseis que vão mais longe, obviamente, temos uma vantagem e podemos suspeitar que nossos parceiros, por exemplo, a Holanda, que comprou o submarino Barracuda, que é a versão não nuclear do submarino nuclear de ataque, portanto, será equipado com esse tipo de coisa e certamente é um argumento qualitativo para ganhar contratos de exportação. Estamos chegando ao futuro. Então, o futuro, você tem dois mísseis ao meu lado. Começamos pelo subsônico. Você se lembra do míssil Scalp? Isso seria potencialmente o sucessor do míssil SCAD. Você vê a forma. Estamos diante de um míssil ultra furtivo. Ele é subsônico, ou seja, vai permanecer abaixo da velocidade do som. Vemos que ele tem asas na parte superior que permitem que ele voe. Também vemos outra coisa que é interessante. Ele não tem entrada de ar. Então, eu não sei se é porque é uma versão de Expo ou se ainda não está definido, mas se ele não tem entrada de ar, é provavelmente porque tem um propulsor a pó por dentro que vai expelir atrás. E o outro interesse é que, obviamente, como você tem menos aberturas, sua furtividade será mais eficaz, será mais interessante. Você não tem as hélices que estão dentro, os motores que são visíveis de frente e que também permitem ter uma visibilidade. Então, isso reduz a furtividade de ter propulsores que estão com entrada de ar, ou seja, que pegam ar, que pegam do exterior, para misturar com diferentes tipos de combustível. Então ele será capaz de ser lançado aéreo ou então ser disparado diretamente dos barcos. Ele é realmente o sucessor do Scalp e será capaz de atacar tanto em terra quanto contra navios. Ou seja, o que fazemos agora? Não temos mais mísseis dedicados a um único tipo de missão com lançadores dedicados. E então, se nos encontrarmos tendo que disparar contra 10 navios e tínhamos apenas 6 mísseis disponíveis, agora podemos disparar todos contra o solo ou todos contra os navios. E portanto, isso permite uma adaptabilidade à situação que será obviamente muito melhor.
Mas continuamos avançando com outra geração de mísseis que desta vez são supersônicos. Quando eles dizem supersônicos, significa que estamos além da velocidade do som. Na MBDA, fazemos as coisas por completo. É do alto supersônico, ou seja, de Mach 3 a Mach 5, porque depois disso se torna hipersônico. E então, desenvolvemos mísseis que são complementares para ter toda a gama, que também serão principalmente antinavio e eventualmente contra um alvo no solo. Por outro lado, estávamos primeiro contra alvos no solo e depois em antinavio, já ele é principalmente antinavio. O que significa ter um antinavio? Isso significa que na cabeça do míssil, potencialmente, o enviamos para o local onde sabemos que há uma frota naval, e antes de chegar ao seu alvo furtivamente, se puder, ele vai acender suas ópticas para ser capaz de ir até o impacto. Não vemos óptica nele, então suspeitamos que será mais com um radar. Isso significa que até mesmo esse míssil contra alvos terrestres poderia talvez ter um radar embarcado para poder detectar seu alvo. Isso são apenas suposições baseadas em sua forma, você não terá confirmação da MBDA, mesmo que eu peça, eles também não me darão. Então, supersônico alto quer dizer que é a tecnologia ramjet, enquanto ao lado é um turbopropulsor mais ou menos clássico. Aqui com o ramjet temos tecnologias muito mais eficientes que podem alcançar velocidades bem mais elevadas. As entradas de ar são muito particulares, próximas do que temos no SN4G. Esse míssil é futurista, ou seja, é a geração que chegará na próxima década. Pode ser em 2030, 2035 ou 2040, ainda não sabemos exatamente quando, mas estamos trabalhando nisso. Ou seja, hoje já existem protótipos que foram testados e validados. Você tem comunicados de imprensa, mas faltam imagens. Mesmo assim, eles verificaram sua furtividade em salas especiais. Sua própria furtividade, como uma carga eletromagnética a bordo, existem equipamentos eletrônicos que vão emitir sua própria radiação. Então verificamos a radiação no interior. Qual é também a sua capacidade de absorver e não reenviar as ondas? E então, tudo isso é testado em câmaras onde eles são super fortes, na MBDA na área. E houve testes para o seu sistema de propulsão, para o seu ramjet, para ver como ele funciona. As outras particularidades desses mísseis é justamente a sua grande eficácia contra a defesa aérea que evolui. Retornos de experiência da Ucrânia mostraram que, apesar da reputação mundial do S-400, o míssil Scalp atinge o alvo com 100% de eficácia, sem ser interceptado. Portanto, já estamos desenvolvendo mísseis que podem ir para a próxima etapa. Portanto, isso implica em ter velocidade, furtividade e também grande manobrabilidade. São mísseis capazes de mudar de atitude conforme o que acontece com eles. É a adaptação ao ambiente quando somos atacados, quando somos confundidos, vamos mudar de trajetória, vamos mudar de atitude, vamos mudar de altitude e seremos capazes de ter acelerações muito importantes, especialmente laterais, para poder evitar ameaças e o sistema de defesa aérea inimigo, caso ainda sejamos detectados. No stand, também temos a nova versão do míssil Aster, o B-1NT, mas para isso eu te encaminho para uma entrevista que fiz com a direção do armamento no stand do Ministério das Forças Armadas. Assim você terá mais detalhes. Vamos dar uma pequena volta. O TCO é a versão soberana italiana de um míssil antinávio, portanto equivalente local do Exocet. Os ingleses muito recentemente testaram o Cevenon, que também é aerotransportado, que é um antinavio bastante leve que poderia ser disparado de um helicóptero. E você tem a versão italiana chamada Marte IR, porque eles também estão buscando ser soberanos em muitos campos diferentes. Vamos, para terminar este vídeo, voltamos a algo que ainda voa, porque o portador também é importante. Olhe tudo o que eles colocaram sob o Rafale, é um pouco de sonho, o MICA-IRK, um sistema de orientação por infravermelho, o RF radiofrequência, os meteoros que são, lembro, o míssil de defesa aérea com a maior zona de não escape do mundo, ou seja, você não tem chance de escapar, não importa a posição e as manobras que um avião de caça que acaba de ser alvo vai fazer. O M39, que é obviamente o antinávio, o Exocet do qual falamos, o Storm Shadow, que também é chamado de Scalp, que é o míssil de cruzeiro clássico. Atrás de nós temos até o pequeno míssil antitanque, míssil Acheron, que está se tornando um míssil anti-tudo, que interceptou também pequenas embarcações de superfície que poderiam nos atacar sem a necessidade de usar a artilharia pesada com coisas que custam muito mais caro. Espero que tenham gostado, estávamos na MBDA, na feira Euronaval. As inovações estão por toda parte ao nosso redor.
Não vou mostrar todos, mas também existem pequenos drones, sistemas de munição teleoperados e sistemas de proteção terrestre. Mas vamos guardar algumas pequenas inovações também para o Bourget, que está próximo. Espero que tenham gostado e até breve.